Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer esse roxinho aqui desse porta-bombom que eu ensinei o ano passado, só que o ano passado eu usei carrapina e lá não dá pra fazer o bordado de roxinho. Como aqui eu usei um material diferente, eu resolvi bordar. Porém, a forma de fazer é a mesma, não muda nada, só muda aqui o material, tá bom? No meu site você vai encontrar o link pra fazer esse porta-bombom, tá? E o link do molde também, tanto do maiorzinho como desse menorzinho aqui que eu tô fazendo hoje. Então vamos lá. Aqui eu tenho o molde, vocês vão receber lá no molde de vocês no PDF esse molde aqui que é para riscar no tecido e mais o molde também do roxinho. Aqui você pega com uma agulhinha mais grossa e vai fazer uns pontinhos aqui no meio do olhinho. Aí no molde de vocês tem lá o pontinho onde vocês têm que fazer o furinho com uma agulhazinha mais grossa, tá? Aqui, esse caso, eu vazei, porque a gente vai fazer a bochechinha dele. E aqui também eu fiz a marcação aqui em cima do olhinho e aqui no narizinho, que é para facilitar esse risco e ficar mais rápido. Bom, primeira coisa que você vai fazer é pegar aqui o molde e riscar no tecido. Vai deixar margem todo ao redor. Então, gente, como aqui eu vou ter que fazer o bordado, lógico, pela parte externa, né? Então, eu fiz aqui umas marcações, tá bom? Que é para poder encaixar esse molde aqui. Você pode simplesmente vincar aqui as pontas, olha, vinca aqui as pontas para encaixar teu molde. Aqui eu fiz a marcação que é para ficar mais visível no vídeo. Aí, fez aqui direitinho as marcações, marca aqui, olha. Aqui tem um buraquinho para fazer esses pontinhos que eu já fiz com a minha agulha, tá bom? Faz aqui os pontinhos para deixar essa marcação, olha, ok? Ficou a marcação aqui, eu vou encaixar isso dessa forma. Aqui, olha, eu coloquei uma fita de um lado para o outro para segurar aqui esse gabarito e eu poder ficar com as mãozinhas, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar lá o blush, gente, no caso aqui eu uso o giz pastel a seco para fazer o blush. Vou dar uma esfregadinha nele aqui, tiro um pouquinho do excesso, seguro bem aqui assim, ó, e dou umas batidinhas. Depois que você dá umas batidinhas, você dá uma esfregadinha. Pra quê? Pra que esse pó fique bem fixo aqui na trama do tecido. O outro lado, a mesma coisa. Vê se ficou tudo igual e pronto. Aí aqui a gente vai tirar esse adesivo e ele vai ficar assim, olha só, com as devidas marcações. Aqui, gente, eu tenho esse xizinho aqui, só que ele é um pouquinho arredondado, então eu vou me seguir aqui, ó, pelos pontinhos, riscando, é claro, com uma canetinha fantasminha. E para riscar aqui esse olhinho, eu uso esse gabarito aqui que tem vários círculos, que é o que me ajuda a fazer muitos roxinhos, tá? Inclusive, gente, ele até ajudaria, olha, a riscar aqui, tá? Bonitinho, se eu quisesse, tá bom? Só usar aqui os círculos, por exemplo, se for fazer uma boquinha, um sorrisinho, um narizinho. Esses círculos ajudam muito nesse caso. Então, aqui pro olhinho, eu uso o número 6. Então, eu vou posicionar ele aqui, porque essa régua, ela tem as marcações do quadrante. Então, como eu tenho o pontinho, eu vou posicionar ela direitinho aqui no quadrante para ficar no lugar certinho e vou riscar, tanto de um lado quanto do outro. Pro bordado, gente, uma agulha e fio de meada, tá? De preferência. Aqui eu vou fazer primeiro o olhinho. Então, eu entro aqui e vou fazer o contorno. O contorno a gente faz com o ponto que a gente chama pontinho atrás. Só toma cuidado na hora de ficar pegando nessa parte aqui. Por isso que eu esfrego bem a minha esponjinha aqui, no caso, que é para aderir bem aqui, porque o pó fica solto. Se você ficar pegando aqui, você vai acabar sujando a tua peça, tá? Mas assim, tem que fazer essa bochechinha primeiro, porque depois fica difícil de fazer com ele já todo bordado. Dá um trabalhão. Eu fiz o primeiro assim, não gostei do trabalho que deu. Então, eu prefiro tomar cuidado aqui nessa hora e fazer nessa sequência. Aqui, gente, é só ir fazendo o pontinho atrás. Fiz todo o contorno aqui, que eu vou fazer? Agora eu vou preencher esse olhinho. Agora você tem que tomar bastante cuidado aqui para não puxar muito a toalhinha e o tecido ficar repuxado, tá? Tem que vir aqui com bastante calma, olha, para puxar só o necessário e vai fazendo todo o preenchimento desse olhinho com esse ponto palito. E aqui pelo lado avesso você faz o acabamento
um arremate no caso aqui, só para correr o risco desse bordado desmanchar, tá bom? Ele vai ficar assim, todo preenchidinho. Vai fazer o que? A mesma coisa aqui do outro lado. Agora a gente vai fazer esse bordado aqui. Então, eu vou aqui na pontinha, seguindo o meu risco. Aqui também é a parte aqui que eu vou fazer um pontinho atrás. Vai arrumando aqui os fios para ficar um contorno bonitinho. Aqui eu vou fazer o último pontinho que eu vou fazer. Vou vir aqui pro outro canto. Até chegar ali no final. Concluir aqui a parte do focinho. Aí aqui atrás um arremate, só para garantir que isso aqui não vai se soltar. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o outro olhinho logo, depois eu volto pra gente só terminar a bochechinha. Ó, já fiz aqui o olhinho e a bochechinha. A bochechinha aqui do outro lado é simples, é um ponto alinhavo, vamos dizer assim, né? E eu vou entrar aqui, ó, com a minha agulha, com a minha linha fio de meada. Aqui no caso eu vou usar o mesmo tom aqui que eu usei para fazer a bochechinha, né? Um rosa. E vou fazendo aqui pontinhos miudinhos, para ficar uma coisa bem delicadinha, ó. Seguindo aqui o contorno do blush. Se você quiser fazer aqui o risco, é só usar o gabarito do molde. Então, é só fazer aqui todo esse contorno da bochechinha. Quando chegar aqui no finalzinho, vem aqui para trás e faz o arremate. Concluído o bordado, a última dica é agora, nesse momento, antes de começar a confeccionar a peça, leva no ferro e dá uma passadinha nessa área aqui do bordado para tirar as marcações da caneta fantasminha e também dar uma esticadinha no bordado, ok? Bom, corre o risco de quando você der uma passadinha aqui, o risco que a gente fez aqui atrás com a caneta fantasminha apague. Então, vai lá, pega o molde e refaça essas marcações aqui. Feito isso, gente, o processo de confeccionar essa cestinha é o mesmo, tá? Que a gente fez o ano passado na carrapina, só mudou aí o material, tá? E essa parte aqui de olhinho. O outro diferencial é o rabicó, que eu usei esse pompom aqui, tá? Como eu já falei, um pomponzinho pronto, mas se não tiver, faz um pomponzinho com lã que já resolve. Bom, não se esquece, faz a peça e me marca aí no Instagram que eu quero ver o seu trabalho.